Ouça agora Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Quadro Viver Bem fala sobre rinite e asma. Em todo o planeta é grande o número de pessoas acometidas pela rinite e pela asma. E para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, irá conversar com a médica pediatra, alergista e imunologista Maria Carolina Nhola Faion. Bom dia, doutora Carol. Bom dia, Sandro. Bom dia, Cássio. Seja bem-vinda. Obrigada. Ao Jornal da Cidade. Hoje é um assunto, eu acho, muito amplo, muito variado e muito vasto, porque eu mesmo tenho rinite, então eu sofro um pouquinho. E às vezes a gente não sabe muito bem o que é, não fazemos tratamentos, né? Parece que a vida passa e a gente vai convivendo com aquela rinite, não é? E a asma, que eu acho que, posso estar errado, a senhora que vai falar sobre isso, a asma é mais sério, né? Algumas pessoas sofrem muito com a asma. Então vamos falar sobre esses assuntos, inclusive esse calor, eu acredito que ajude aí a prejudicar quem é acometida por essas doenças. Sim, a rinite, ela é uma doença, né? Uma doença inflamatória da mucosa que reveste todo o nariz, a via aérea superior. Ela comete hoje 36% da população brasileira, então é uma doença bem prevalente, onde os principais sintomas são aquele nariz que vive tampado, vive obstruído ou escorrendo, aquela pessoa que vive espirrando, que coça muito o nariz, às vezes coça o olho, fica com aquele pigarro, né, aquela coceirinha atrás da garganta, às vezes coça o ouvido também. Em alguns casos a pessoa ela tem crises tão fortes que chega a atrapalhar, ela sente cheiro, chega a sentir o gosto, o paladar dos alimentos, né? Então esses são os principais sintomas do paciente que tem rinite. A rinite, ela pode ser de 4 tipos, né? Geralmente a gente conhece a rinite alérgica, né, que é a mais comum, que é onde o paciente tem todos esses sintomas que eu acabei de falar. Ela é causada principalmente pelos aeroalérgenos, que a gente fala, né, que são os ácaros, a poeira, o mofo, às vezes pelo de cachorro, pelo de gato. E além desse tipo de rinite, nós temos outros 3 tipos, né, que é a rinite infecciosa, que geralmente é uma rinite mais curta, mais aguda, onde os vírus são os principais causadores. Nós temos a rinite ocupacional, geralmente às vezes algum paciente que trabalha em algum lugar específico, que sofre com aquele ambiente de trabalho. Uma serraria, por exemplo. Isso, exatamente. Tem pó de serra. Nós temos a rinite hormonal, que ela aparece bastante nas gestantes. Existe a rinite causada por medicamentos. Então, todas essas que eu acabei de citar, elas entram no grupo das rinites não alérgicas. E, além disso, a gente tem a rinite crônica, que é aquele paciente que sofre há bastante tempo com a rinite, que ainda não procurou ajuda. Então, além da rinite alérgica, que é a mais comum, a gente tem esses outros tipos também. Tá. No começo da sua resposta, foi falado que age no nariz, é isso? Isso, é um processo inflamatório da mucosa do nariz, que é como se fosse um tapetinho, né, que reveste todo o nariz. E a rinite, ela age nesse local, né, ela afeta esse local. Então tem uma inflamação. Isso. Tá. Uma das causas eu entendi, por exemplo, o gato. Sim. Ou os animais em geral, não sei. Até daqui a pouco a gente vai perguntar, porque quando a gente preparava a entrevista, né, Cássio, a gente falou, vamos falar dos gatos, né? Sim. Porque a gente gosta de animal. Sim. E a gente vai querer simplesmente orientar, né, doutora? Exatamente. Mas assim, além dos animais, desses pelos, o que mais que pode causar? Eu falei também do pó de serra, mas um ambiente, por exemplo, doméstico, ou uma pessoa que mora na zona rural, são muitos os ouvintes da Rádio Vinícola, vem aquele pó da estrada. Isso, exatamente. Então, o pó, ambientes fechados, igual, exemplo, um quarto que ficou fechado por muito tempo, local que tem ar-condicionado, ambientes que tem, por exemplo, tapete, cortina. Então, são ambientes onde acumulam os ácaros, que são os principais vilões do quadro de rinite. Eles que fazem inflamar a mucosa? Isso, eles que fazem inflamar. Então, o paciente que... A coceira do olho também pode ter ligação com a rinite. Sim, né? Então, rinite pode virar sinusite, pode virar asma. Sim, também. Também. Tá vendo? Né? Cuidar mais da saúde, né, doutora? Exatamente. Né? Vale a pena, ainda mais em tempos de seca, quando a poeira é grande, né? Ou então quando chove muito, fica tudo muito fechado. Muito úmido, né? As crianças, né, nas creches, às vezes ou nas escolas, a sala de aula fica fechada no frio. Isso, e daí até favorece a proliferação de vírus, e os vírus também podem desencadear esses quadros. Então, quer dizer, janela aberta, mesmo com frio. Sim, deixar ventilar bastante, circular ar.
Sim, agasalha bem a criança e Isso. deixa a janela aberta. Isso. Bom, tem mais alguma coisa importante que a senhora queria falar? Acho que nós falamos as principais coisas, né? As principais dúvidas que acometem essas duas doenças. Tá bom. Então eu quero agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade. Uma entrevista excelente, viu? Muito obrigada. Muito bacanas informações feitas assim, ó, de bate pronto. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e à disposição sempre que vocês precisarem. Nós conversamos com a médica pediatra, alergista e imunologista Maria Carolina Inhola Faion. Ela esteve aqui falando sobre rinite e asma. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas.